Hoje eu tenho uma palavra para o seu coração. Hoje eu quero trazer à sua memória esclarecida talvez o texto mais amado e proclamado em todos os tempos, a mais bela, a mais tocante, a mais eloquente parábola contada por Jesus, a parábola do filho pródigo. Esta parábola retrata o grande amor de Deus por você, apesar das crises que possam sobrevir à sua vida, ou das decisões erradas que você tomou ao longo da sua jornada. Esta parábola mostra para nós que o amor de Deus é incondicional, apesar das nossas mazelas, fracassos, fraquezas, deslizes e quedas, das decisões equivocadas, com consequências trágicas para a nossa vida. Ainda assim, Deus nos perdoa, Deus nos abraça, Deus nos acolhe e Deus celebra o nosso retorno para Ele. Quem sabe eu estou me dirigindo agora para alguém que nasceu no Evangelho, foi criado bebendo leite da piedade desde a infância. Quem sabe eu estou me dirigindo a você que já cantou os cânticos de Sião na casa de Deus, com o povo de Deus, e por algum revés que ocorreu na sua vida ou por alguma decisão equivocada que você tomou, você se afastou, você abandonou os átrios de Deus pelas tendas da perversidade, você deixou os cânticos de louvor a Deus para deixar seus lábios despejarem piadas imorais. Quem sabe você caminhou longe e muito longe de Deus, no país distante, curtindo todas as aventuras da vida, mergulhando fundo em todas as experiências do pecado e colhendo apenas uma alegria passageira, um prazer momentâneo. Mas ao fim veio a culpa, veio a dor, veio o pesar, veio a tristeza, veio a culpa. E quem sabe eu estou me dirigindo a alguém que agora está vivendo uma vida infeliz, longe da casa do Pai, longe do Pai, com as suas vestes rotas, com a sua alma amarrotada, com as suas emoções amassadas. Pois eu quero dizer para você que Deus não desiste de você. O amor de Deus por você não cessa de buscar você. E se eu estou aqui falando e me dirigindo a você, isso é mais uma evidência, mais uma prova de que Deus ama você. Ele não se esqueceu de você. Ele não abre mão da sua vida. Ele não abre mão de ter o direito de ter você para Ele. Então, permita-me compartilhar com você esta belíssima parábola, conhecida mundialmente como a parábola do filho pródigo. O contexto dessa parábola é que Jesus estava sendo censurado pelos escribas, pelos fariseus, porque Jesus comia com publicanos e pecadores. Eles se achavam melhores, eles se achavam justos, e eles imaginavam que Deus não podia amar gente diferente deles. Então Jesus conta esta parábola, que um pai tinha 2 filhos. O mais moço disse para o pai: pai, dá-me a herança que me cabe. E ele pede esta herança antecipadamente, o que não era comum nem naquele tempo e nem hoje. Na verdade, a herança só era usufruída depois da morte do pai. É como se esse filho estivesse dizendo para o pai: eu não me importo mais com o senhor, eu não interesso mais na sua vida, eu me cansei da casa do pai, eu quero curtir a vida, eu quero viver outras experiências, eu quero saber o que está pulsando do outro lado do muro, e eu quero que a minha herança seja antecipada. Eu quero administrar tudo isso. E então diz a Bíblia que esse filho mais novo, pegando os seus haveres, partiu para um país distante.
talvez longe do pai, sem querer contato com o pai, sem qualquer memória ou lembrança da casa do pai. Ele queria um rompimento radical. E enquanto tinha dinheiro no bolso, tinha amigo ao redor da mesa, tinha prazeres e aventuras, seu irmão chegou a censurá-lo, dizendo que ele gastou tudo com meretrizes, vivendo uma vida dissoluta. O certo é que por um tempo ele pensou que fosse feliz, naquele país distante, onde ninguém lhe cobrava nada, onde ele não tinha que dar satisfação para ninguém, onde ele pensava ser o capitão da sua própria alma, onde ele tomou as decisões mais infelizes, mas recebendo os elogios, as bajulações dos amigos de interesse, os amigos de boteco, os amigos utilitaristas. Mas a Bíblia diz que um dia a crise chegou. O dinheiro acabou. Os amigos foram embora. As festas transformaram-se em choro. Os prazeres em culpa amarga. A sua alma está em trapos. E ele procura um amigo e não encontra. Ele procura uma porta e não abre. Ele procura a saída e não encontra. Ele começou a passar fome, a passar necessidades. Então, a única coisa que lhe restou foi cuidar de porcos. E dentro da cultura judaica, um animal impuro, aquilo seria a degradação máxima. E a Bíblia chega a dizer que até das alfarrobas que os porcos comiam, nem isso lhe davam. E ele está com seu estômago roncando de fome. Ele está com a sua consciência atormentada pelo chicote da culpa. Ele está completamente arruinado em todas as áreas da sua vida. Mas diz a Escritura que no fundo do poço, para onde só tem uma maneira de olhar, é para cima, ele se lembrou da casa do pai. E ao lembrar-se da casa do pai, as memórias que ele tinha não eram memórias de hostilidade, de escassez. Não. A memória que ele guardava da casa do pai era que tinha pão com fartura na mesa, que tinha abundância de recursos, que o pai era generoso até com os jornaleiros que trabalhavam, enquanto ele aqui, sendo filho, estava vivendo na miséria, na fome, na pobreza extrema, cuidando de porcos, na lama, no chiqueiro, no fundo do poço. Então esse moço, ao lembrar-se da casa do pai, ele tomou decisão. Ele disse que levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Aqui ele tomou atitude, uma decisão. E a vida é feita de decisões. Talvez você, que está afastado dos caminhos de Deus, já pensou em voltar tantas vezes. Talvez você que saiu de casa, brigado com seu pai, com a sua mãe, já pensou em voltar tantas vezes. Outro chegou a dizer, eu prefiro comer o pão que o diabo amassou do que voltar. Mas esse moço tomou a decisão, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E eu quero encorajar você a se levantar, a se pôr de pé, a não desistir, a não jogar a toalha, a não perder a esperança, a não naufragar nas águas turvas das tribulações que assolam e açoitam a sua alma. Levante-se, toma uma decisão, volte-se para Deus, volte-se para a casa de Deus, vai ter com seu pai, naquela ocasião, e conforme o ensinamento da parábola de Jesus, ele não tinha ciência ou não tinha certeza de que poderia ser aceito. Ele foi tão agressivo, ele foi tão injusto com seu pai, ele foi tão perdulário com os bens, ele acabou com tudo. Agora, ele nem tem expectativa de que seja recebido como filho. Ele nem tem expectativa de que tenha ainda alguma provisão para ele. Ele gostaria apenas de ser tratado como um trabalhador, um jornaleiro, pelo menos para ter pão com fartura na mesa.
Mas então, diz a Bíblia que ele se levanta e vai ter com seu pai. Para surpresa sua, o seu pai o esperava. O seu pai nunca desistiu de aguardá-lo e de esperar a sua volta. Havia já preparado o anel, havia já preparado roupa nova, já havia preparado sandália, já havia preparado o bezerro cevado para a grande festa. Eu quero dizer para você que não importa quão longe você tenha ido, não importa quão profundamente você já caiu, saiba disso, Deus espera você. Deus ama você. Deus busca você. Deus não se esqueceu de você. Deus não descarta você. E então diz a Escritura que vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Era o pai que o aguardava. E correndo, abraçou, beijou. Eu quero dizer para você que a parábola retrata o fato de que na cultura judaica uma pessoa idosa não corre, mas esse pai correu na direção do filho. Não para passar uma reprimenda, dar um sermão, reprovar a sua atitude tão infantil, tão repreensível. Não. O pai não jogou na cara dele os seus pecados, as suas mazelas. O pai o abraçou. O pai o beijou. E aquele filho ensaia o discurso que queria fazer diante do pai. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas o pai interrompe o discurso dele, dando ordens expressas: trazei logo a melhor roupa, trazei logo o anel no dedo, trazei logo a sandália para os pés. Isso significa que o filho não é escravo, é filho, restaurado, curado, perdoado, reconciliado. Isso significa que ele não vai ser apenas um jornaleiro, vai desfrutar plenamente da casa do Pai, da graça do Pai, da bondade do Pai, da misericórdia do Pai. E ainda havia um emblema, que era o bezerro cevado, que era criado com todo zelo para ser imolado num dia de festa, de celebração, de grande gozo, de grande alegria, de grande festa. Um emblema. E o texto diz que o pai manda imediatamente imolar o bezerro cevado para fazer uma grande festa. E disse: vamos nos alegrar, porque este meu filho estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. E começaram a celebrar. Que Deus maravilhoso, que graça maravilhosa, que perdão bendito. Este Deus é o Deus que está agora aqui, nesse momento, falando ao seu coração. Talvez você se afastou, talvez você está longe. Talvez tudo aquilo que você botou a mão, pensando em encontrar prazer e delícias, só encontrou fracasso, decepção, vergonha, culpa. O pecado é uma ilusão. O mundo é um engodo. As maçãs do diabo são bonitas, mas estão podres. O prazer do pecado é como a névoa, se dissipa rápido. Então, está na hora de voltar. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Reconheça o seu erro, reconheça o seu pecado. Confesse o seu pecado ao Senhor. Ele é rico em perdoar, ele tem prazer na misericórdia. Ele vai restaurar sua alma, vai restaurar sua sorte. Vai trazer um tempo novo de refrigério sobre a sua vida. Tempos áureos, venturosos, felizes virão. Ele vai pegar os seus pecados e lançá-los nas profundezas do mar. Ele vai cobrir os seus pecados com o sangue do Cordeiro. Ele não mais lembrará dos seus pecados. Ele vai restaurar e perdoar você por completo. Ele vai dar a você o bilhete carimbado de filiação. E você vai desfrutar de tudo quanto o Pai tem. E você vai desfrutar da alegria e da segurança da vida eterna. Não importa o que você fez até hoje.
Se você se arrepender, há perdão para você. Não importa quantos envolvimentos rumo ao pecado você fez na sua vida, quantas alianças você fez na sua vida, Deus hoje pode quebrar todas essas alianças, todas essas amarras, todas essas correntes e tornar você livre, verdadeiramente livre. Hoje não precisa mais ser um dia de tristeza e dor, de culpa e condenação. Hoje pode ser o dia da sua alforria, da sua libertação, onde você vai ser perdoado, onde você vai ser restaurado, onde você vai ser reconciliado com Deus, onde você vai ouvir o Pai lhe dizer: vinde, meu filho, pode chegar, eu estou aqui, eu amo você, eu nunca desisti de esperar por você, eu nunca abri mão do sonho, do desejo de ter você de volta para casa. E hoje vai ser, quem sabe, o dia mais feliz da sua vida, de você se voltar para o Senhor enquanto Ele está perto, invocá-lo enquanto você pode achá-lo. Esta parábola apresenta um outro quadro, do filho mais velho, representando não os publicanos e pecadores, que o filho mais novo estava encenando, o quadro da parábola, mas o filho mais velho representava os escribas e fariseus, com justiça própria, se julgando melhor do que os outros, achando que só ele merece o amor de Deus. E então diz a Bíblia que quando o filho mais velho volta do trabalho, escuta as músicas, as danças, a celebração, a festa, e ele quer saber o que está acontecendo. Quando informam para ele que era o seu irmão que havia chegado, e o seu pai, todo feliz e alegre, recuperando o seu filho, promoveu uma grande festa e matou o bezerro cevado para celebrar a bênção de saber que o filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E o filho mais velho se recusa a entrar em casa. Fica irado, porque no dicionário dele não tem a palavra perdão, no discurso dele não tem a palavra restauração. Ele acusou o pai de ter recebido o filho, que havia, segundo ele, desperdiçado todos os bens, vivendo uma vida dissoluta, enquanto ele trabalhava todo dia, nunca, segundo ele, transgrediu uma ordem do pai e não desfrutou sequer de um cabrito com seus amigos. E o pai o repreende e diz: não, tudo que é meu é teu. Você não desfrutou porque você não entendeu que você é filho e não um escravo. Você viveu um legalismo pesado, condenatório, em vez de desfrutar a graça. Mas este teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. É necessário celebrar. O que é curioso é que a parábola termina com a festa do filho que voltou, mas não narra que o filho mais velho, símbolo dos escribas e fariseus que ostentavam a justiça própria, tenha se humilhado, tenha se quebrantado, tenha perdoado o irmão e tenha entrado na festa da reconciliação. Cuidado com um religiosismo farisaico, legalista, que se julga melhor do que os outros, que tem um olhar condenatório, que repudia a possibilidade daquele que caiu se levantar. Está na hora de você deixar de lado todo orgulho, toda soberba, toda arrogância. Na verdade, aquele pai tinha 2 filhos perdidos. Um dentro de casa, o mais velho, outro fora de casa. Há muitas pessoas que estão na igreja, mas não desfrutam a graça de Deus. Estão na igreja, mas vivem para censurar os outros. Estão na igreja, mas não desfrutam da graça. Estão na igreja, mas não se alegram com a salvação do perdido. E eu quero recomendar a você, se você
mora debaixo da pele desse filho mais velho. Humilhe-se diante de Deus. Porque, na verdade, a marca distintiva de um discípulo de Jesus é o amor. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Não olhe para o seu irmão que caiu com desdém. Olhe com misericórdia. Desde que o coração do Pai pulse no seu peito. E se você é o pródigo, está longe, passando dificuldades, culpa, medo, insegurança, está na hora de voltar para a casa do Pai. Ele espera você. Ele aguarda você. Há perdão para você. Há restauração para você. Há reconciliação para você. Há vida nova para você. Há uma festa preparada para você. A Bíblia chega a dizer que a festa é diante dos anjos de Deus lá no céu por um pecador que se arrepende. Hoje Deus pode dar a você a maior de todas as alegrias, de todas as venturas, de todos os prazeres, porque é na presença de Deus que tem plenitude de alegria e é na destra de Deus que há delícias perpetuamente. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de reconciliação, hoje os portais dos céus estão abertos para você e a porta do céu é Jesus. E Ele está convidando você para vir para o banquete da salvação. Se esta mensagem fez sentido para você, quem sabe você possa enviá-la para alguém que você ama, que você conhece. Se você ainda não está inscrito no meu canal, humildemente eu lhe peço para você se inscrever, para você acionar aí o sininho e receber as notificações, porque todo dia tem uma mensagem nova para edificar o seu coração. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.